Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vou saudar os irmãos essa tarde com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meus amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Edilson, presidente do Ministério Unção, a Assembleia de Deus, Ministério Unção que Liberta. Nós estamos aqui presidindo a esse ministério pela graça e pela misericórdia do Senhor. Como eu disse, irmãos, o Senhor tem colocado ao meu coração poder estar reunindo aí com os irmãos para poder falar um pouquinho da sua palavra, para poder contribuir com essa maravilhosa mensagem esta que o Senhor deixou com essa missão maravilhosa de poder semear essa palavra para os corações das pessoas ao qual precisa. Queridos, como eu já disse, Deus tem colocado esse projeto, esse propósito ao meu coração. Nós estamos aqui podendo trazer um pouquinho da palavra do Senhor para o seu coração. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, mas o meu Deus, Ele conhece. O meu Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Segundo a Bíblia Sagrada diz que Ele esquadrinha os nossos corações. Então o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. E eu tenho certeza que nessa tarde, se você dá crédito naquilo que vai ser falado, naquilo que vai ser propagado, eu tenho certeza que a tua vida ela pode mudar. O Senhor ele vai reescrever a sua história. História, quem sabe, essa de aflição, de tristeza, de angústia, de decepção, história de depressão. O nosso Deus ele tem poder para mudar esse contexto da sua vida. Basta você acreditar, basta você dar crédito naquilo que vai ser propagado nessa tarde. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai manifestar a tua presença sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria de convidá-los neste momento para poder fazer uma oração. E nessa oração eu gostaria que você pedisse a Deus para que Deus pudesse ir de encontro àquilo que você precisa. Como eu já disse, eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, mas o nosso Deus conhece. Desde quando você estava sendo formado ali no ventre da sua mãe, o nosso Deus já te conhecia. É mesmo porque você está aqui sobre essa vida, meu amado, por permissão e vontade do Senhor. Foi Deus que trouxe você para esta vida. E eu tenho certeza que Ele trouxe você para esta vida para que você pudesse ser um canal de glorificação ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu gostaria de pedir a você, para você curvar sua cabeça neste momento, e vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero neste momento, Deus querido, Senhor, poder nos apresentar nesta hora, Pai, diante de Ti. Poder nos expor, Deus querido, ó Pai, diante do Senhor, como ferramenta, Pai, como canal de bênção, Deus querido, ó Pai, ao qual nós somos, ó Deus amado. E eu quero te pedir a Ti, Jesus, que o Senhor possa trazer, Pai, trazer essas pessoas, ó Deus querido, Senhor, nessa live, ó Deus querido, ó Pai, que está sendo, Deus amado, transmitido, Senhor, com o único propósito, ó Deus, com o único objetivo de poder alcançar essas vidas, ó Deus. Vidas estas, Deus querido, ó Pai, que precisa de uma palavra. Vidas estas, Pai querido, ó Pai, que quem sabe, Senhor, tem perdido até mesmo as esperanças, Pai. Mas a Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra tem poder para mudar a situação. A Tua palavra tem poder para mudar a história. E neste momento, ó Deus amado, Senhor, nessa tarde, Pai, que o Senhor venha falar de uma forma abundante, Senhor Jesus, na vida de cada um dos Teus filhos. Fala de uma maneira especial, fala de uma maneira gloriosa, Pai, para que o Seu bendito e maravilhoso nome venha a ser glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Antes de nós fazer a leitura da palavra do Senhor, eu gostaria de pedir a você que está nos acompanhando nessa transmissão, contribuísse, né, para que o Evangelho venha a ser, na verdade, divulgado. Meu pastor, mas como que eu faço isso? É só você clicar para compartilhar esse vídeo, viu? E eu tenho certeza que vai chegar em muitas vidas, em muitas pessoas. Porque o intuito nosso aqui, meus amados e queridos irmãos, não é ganhar dinheiro, irmãos, pelo amor de Deus. Como o próprio Jesus ele disse, de graça recebei e de graça dai. Então, como o Senhor me alcançou um dia, usou o seu servo para trazer uma palavra que mudou a minha história, da mesma forma, eu devo agir desse jeito, eu devo agir dessa forma. Levar a palavra, uma palavra que transforma, uma palavra que muda, uma palavra que literalmente, irmãos, muda a história de todo ser. E como mudou a minha história, essa palavra também quer mudar a história de muitas pessoas. Às vezes você está aí ouvindo essa palavra e você gostou dessa palavra, porque Deus falou com você, compartilhe ela. Leva essa palavra para os corações das pessoas a qual precisa. Que eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai estar abençoando essas vidas que vão ouvir essa palavra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Marcos, capítulo 5, versículo de número 21. Nessa tarde, meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de trazer uma breve palavra ao seu coração, que nós vamos subordinar, vamos ser fiel ao tema, né? Vamos estar subordinados a esse tema, aprendendo com a mulher do fluxo de sangue. Qual que é o ensinamento que essa mulher ela vai trazer para nós? E eu tenho certeza, como toda a Bíblia, eu tenho certeza que dentro desse texto aqui, eu tenho certeza que Deus vai ter uma palavra específica, revelada, abençoada para o teu coração, né? E nós vamos aprender a atitude que essa mulher ela tomou diante do Senhor. E às vezes, o que você vai ouvir aqui nessa tarde, os ensinamentos que essa mulher, devido à sua atitude, ela vai passar para você, eu tenho certeza que quem sabe é somente isso que você precisa fazer para você ser abençoado. Amém? Bom, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo 5, versículo 21. Diz assim, olha. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. Eu rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude saiu de si, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e diz-lhes, quem me tocou? E ele, olhando ao redor para ver o que fizera, então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Meus amados e queridos irmãos, bom, o texto que outrora nós fizemos menção nessa leitura é um texto interessante
embora que é um texto bastante conhecido, é uma história que muitos biblistas, né, muitos daqueles que gostam de ler as Sagradas Escrituras, conhecem de cor e salteado. Mas, como eu já disse nas gravações anteriores, e eu volto a frisar, que a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. E eu tenho certeza, por mais de cor e salteado que você possa conhecer essa história, eu tenho certeza que aqui tem uma palavra revelada ao seu coração. Basta você, na verdade, dar crédito naquilo que Deus vai falar para você nessa tarde. Pois bem, nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, que Jesus, passando outra vez um barco para o outro lado, ele ajuntou-se uma grande multidão, ou seja, aonde Jesus ele ia, naquela época, as pessoas, na verdade, o seguiam. Alguns seguiam por questão de curiosidades, outros seguiam por questão de interesses, e outros seguiam por questão de querer sim uma mudança, uma transformação de vida. E nós vemos aqui, queridos, que esta mulher, ela estava muito tempo doente. O texto vai dizer, irmãos, que essa mulher jazia 12 anos e ela estava numa terrível enfermidade. E essa enfermidade, meus amados e queridos irmãos, era uma enfermidade ao qual, conhecido pelos sacerdotes, considerada uma enfermidade que era imunda. E todas as pessoas que eram diagnosticadas com esse mal, tipo o fluxo de sangue, essa pessoa, no caso essa mulher, ela era considerada imunda. Ou seja, aonde ela fosse sentar, as outras pessoas não poderiam sentar. Aonde na verdade ela fosse comer, as outras pessoas não poderiam ali comer. Por quê? Porque aquela enfermidade era considerada uma enfermidade imunda. Então as pessoas, na verdade, querendo ou não, elas se distanciavam dessa mulher, se distanciavam da pessoa ao qual era diagnosticada dessa enfermidade, conhecida como fluxo de sangue. E essa mulher, meus amados e queridos irmãos, ela tinha que viver de uma maneira isolada. Ela não poderia viver de uma maneira social. Nós estamos passando aqui no período de pandemia. E hoje nós conhecemos um pouquinho o que é viver num contexto de quarentena. E essa mulher, ela tinha que viver dessa forma. Mas, pois bem, nós vamos ver aqui, meus amados e queridos irmãos, que essa mulher não estava vivendo isolada. Essa mulher, ela não estava vivendo, querido, apartada da sua sociedade. Ou seja, se você for trazer realmente no seu intelecto, você vai ver e vai entender, querido, baseado no contexto, que essa mulher, ela vivia de uma forma normal pelas ruas. Embora que ela não deixava as pessoas ficar sabendo da sua enfermidade, da sua doença. Porque senão ela era banida da sociedade. Até ela ser diagnosticada, até ela ser realmente diagnosticada e confirmada a sua cura. Então nós vemos aqui, meus amados e queridos irmãos, que esta mulher, provavelmente, ela escondia o seu problema. Provavelmente, ela escondia a sua situação. É a mesma coisa você, quem sabe, na sua situação que você está vivendo. Às vezes você está passando um problema com seu esposo, minha irmã. Às vezes você está passando por um problema com seu filho. Às vezes você está passando por um problema daquelas pessoas ao qual você ama e ama muito. Mas você, na verdade, quer realmente deixar esse problema escondido. Ou seja, você não quer trazer à tona o seu problema. Porque você trazendo à tona o seu problema, você vai sentir muita vergonha. Você vai sentir realmente uma situação constrangedora. Mas era a situação dessa mulher. Essa mulher, ela não poderia divulgar o seu problema, a sua enfermidade. Por quê? Porque senão ela era, na verdade, considerada uma pessoa imunda. As pessoas realmente, com certeza, iam distanciar dela. E ela ia, na verdade, ser banida da sociedade ao qual ela estava vivendo. Então, querido, nessa tarde, eu gostaria de dizer para você, com voz profética
eclesiástica da paz do Senhor Jesus Cristo. Por mais que você, na verdade, tenha tentado esconder o seu problema, por mais que você tenha tentado esconder a sua situação, mas existe um Deus lá em cima, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que esquadria todo o nosso coração, um Deus que conhece o meu levantar, que conhece o meu falar, que conhece o meu deitar, o meu Deus que conhece todas as coisas. Esse Deus já conhece o seu problema. Como conheceu o problema daquela mulher, o meu Deus, Ele conhece o seu problema. Independentemente se você quer deixar escondido com 7 chaves, mas o meu Deus já sabe o que você tem passado. O meu Deus conhece, Espírito Santo de Deus, a lágrima que tem rolado sobre o seu rosto. E nessa tarde, querido, assim como o meu Deus, Ele vai trabalhar e revelar o teu poderio na vida ali daquela mulher, Ele também vai revelar o seu poderio, o teu poder sobre a sua vida nessa tarde. Então aquela mulher, meus amados e queridos irmãos, ela escondia o seu problema, ela escondia a sua situação, ela escondia a sua enfermidade, meus irmãos. E o interessante é que ela ouviu falar de Jesus. A primeira coisa aqui, irmãos, que nós aprendemos com essa mulher, independentemente se você está escondendo ou não escondendo o seu problema, o meu Deus aqui, Ele conhece. O meu Deus, Ele conhece a sua situação. Independentemente que você esteja como essa mulher, escondendo o seu problema, a primeira coisa que nós devemos aprender com essa mulher, irmãos, é a atitude. Você pode ver que essa mulher, ela procurou resolver todos os seus problemas. O texto vai dizer que ela gastou todos os seus haveres, ela gastou toda a sua economia para poder resolver o seu problema, irmãos. E nós estamos falando cerca de 12 anos de enfermidade. Imagina você está sangrando, você está soltando, liberando sangue nos tecidos do seu corpo. 12 anos, irmão. Uma mulher, quando ela está no período, no ciclo dela, menstrual, essa mulher, ela tem 7 dias. Ela passa por 7 dias por essa situação. No primeiro dia até que não, mas no segundo dia, que é praticamente o dia que desce muito, o que acontece? Essa mulher, ela sente muita fraqueza, ela sente uma debilitação tremenda, ela fica debilitada, algumas vai até para a cama. Por quê? Porque solta muito sangue. E nós estamos falando aqui, irmãos, não é período de 7 dias, nós estamos falando aqui período de 12 anos, soltando sangue do seu organismo. Imagina como estava a situação dessa mulher, como estava, na verdade, a vitalidade do seu organismo. Havia uma grande possibilidade dessa mulher realmente ter uma anemia profunda, porque havia 12 anos que ela, na verdade, soltava sangue. Mas ela teve atitude, ela gastou o que ela podia gastar para resolver o seu problema. E quando ela gastou tudo, as suas economias, ela, na verdade, foi atrás de outros recursos. Quem sabe a sua situação. Quem sabe você bateu realmente tantas portas. Você bateu porta realmente no espiritismo. Você foi até pagar promessa para ver se resolvia o seu problema. E nada disso resolveu. Você pagou os seus melhores médicos para resolver a sua situação. E nada disso resolveu. Quando essa mulher viu que não tinha mais portas para ela, ela ouviu falar de Jesus. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui, queridos, independentemente qual seja a situação, qual seja a circunstância, aleluia, mas sempre tem uma porta aberta que o nosso Deus vai abrir para você. Essa mulher não tinha mais porta, essa mulher não tinha mais situação, mas ela, na verdade, ouve falar de Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 17, que diz o seguinte, que ora, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, na verdade, aqui no texto vai dizer, ela ouviu a palavra, porque Jesus, ele é a palavra. Se você for olhar em João capítulo 1, versículo de 1, vai dizer, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Está falando de Jesus, meu irmão. Jesus, ele é a palavra é Jesus.
Quando fala aqui, ó, ela ouvindo falar de Jesus, ela estava ouvindo a palavra. Ah, Espírito Santo de Deus. E quando você ouve a palavra, a fé, ela começa a multiplicar sobre a sua vida. A palavra, ela é profunda, ela é específica, ela é especial. Ela vai de encontro realmente àquilo que você necessita. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está escrito que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é tão penetrante que vai na divisão da nossa alma com o nosso espírito, discernindo a intenção de todo o nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva. Jesus, ele é vivo, e Jesus, ele quer mudar a sua história. Essa mulher aqui, ouvindo falar de Jesus, ou seja, ela não se importou qual tipo de religião que ela tinha, ela não se importou qual tipo de fé que ela na verdade acreditava, mas ela ouvindo falar de Jesus, ou seja, em outras palavras, ela passou a ouvir a palavra de Jesus, ela passou a ouvir a palavra do Mestre, e aí, com certeza, ela começou a mudar a sua história. A primeira coisa que nós aprendemos aqui dessa mulher, ela passou a ouvir a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela dá diretriz para nós. Se você for olhar em Salmo 119, versículo 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela nos traz a diretriz. A palavra de Deus, ela nos traz o norte, a direção certa, a direção exata. E quem sabe essa mulher, ela estava perdida, queridos. E aí quando ela ouviu falar de Jesus, ou seja, a palavra, o que aconteceu? Ela teve uma atitude inesperada. Se você for olhar no versículo 27, você vai ver, ouvindo falar de Jesus, a primeira atitude, ela deu crédito para a palavra. E ela ouvindo falar de Jesus, ela pegou e falou algo interessante. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? Palavra de Deus. Sabe o que fez ela trazer aquilo que não existe a existência, que é chamada fé? Palavra de Deus. Como eu falei em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela passou a ouvir a palavra. E ali ela começou a ter uma atitude de fé. Qual seria essa fé, pastor? Ela trouxe aquilo que não existia a existência. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, que diz que, ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É a fé. Você tem poder de trazer aquilo que não existe à existência. A fé traz isso. Ela começou, na verdade, a colocar no seu coração e falar consigo mesmo. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Fé. Isso não tinha acontecido ainda, mas ela, na verdade, agiu pela fé, porque ela ouviu a palavra e a palavra nos traz fé. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Será que você, nessa tarde, você pode profetizar isso na sua vida? Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu vejo o meu esposo liberto da cachaça, eu vejo o meu esposo liberto da prostituição, eu vejo o meu esposo liberto das drogas. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vejo o meu esposo trabalhando, porque as portas vão se abrir. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vejo o meu esposo transformado, abençoado, sendo um grande homem de Deus, porque isso é fé. Isso é fé. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, o meu filho é liberto das drogas, o meu filho é liberto da mente do mundo do crime, o meu filho é liberto da prostituição, ou seja, o meu filho é liberto de todas essas coisas, porque a palavra traz libertação.
Ouvindo falar de Jesus, ouviu a palavra. Primeira coisa, ela ouviu a palavra. Aprenda isso. Quer ser abençoado? Dá crédito para a palavra. Quer ser abençoado? Ouça a palavra. Quer ser abençoado? Ter uma vida transformada, abençoada? Ouça a palavra de Deus. Ela ouviu a palavra. Primeira coisa. Você quer ser abençoado? O que nós aprendemos com essa mulher, pastor? Ela ouviu a palavra. Segunda coisa, ela começou o quê? Gerar fé. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Não tinha acontecido isso não, meu irmão. Isso ela estava falando consigo mesma. Por quê? Pela palavra que ela ouviu. Ela ouviu falar de Jesus e nós aprendemos que Jesus ele é a palavra. Jesus ele é a palavra. E aí ela gera o quê? Fé. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Louvado seja o nome de Jesus. O que nós aprendemos com essa mulher nessa tarde, pastor? A mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Ou seja, ouvir a palavra. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Ouvir a palavra. Segunda coisa, pela palavra, gerou fé. Agora você vai começar, na verdade, querido, mudar a sua expressão. Você não vai começar a amaldiçoar a situação. Você não vai amaldiçoar a vida que você tem. Pelo contrário, você vai agir pela palavra. Você vai profetizar bênção sobre a sua vida. Ela disse, então somente eu, na verdade, tocar nas suas vestes, serei curado. Versículo 28. No versículo 28 vai dizer assim, ó, porque dizia... Ou seja, como eu já disse, consigo mesmo, irmãos. Ela dizia consigo mesmo, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Fé. Ok? Fé. Você precisa ter fé. Mas não adianta você falar que você tem fé, se você não ouve a palavra. Você pode ter uma fé natural. Mas a fé sobrenatural nessa tarde, que eu gostaria de mostrar para você, é a fé na pessoa de Cristo. Existe um pastor chamado John Piper, um pastor americano. Ele, baseado em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Ora, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele diz algo interessante. Bom, se a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela se vai na ausência da palavra. Então não vem você falar para mim que você tem fé, se você não tem o costume de ouvir a palavra. Como eu já disse, você tem fé, uma fé natural. A fé sobrenatural é aquela fé que é endereçada na pessoa de Cristo Jesus. Eu posso ter fé em várias coisas. É uma fé natural. Mas quando eu tenho uma fé sobrenatural, eu tenho na pessoa de Cristo Jesus. O próprio Jesus ele falou algo interessante: se tudo que você pedir em meu nome, crendo, recebereis. Então Jesus, ele é a senha da nossa vitória. Entendeu? Então como que você fala para mim que você tem fé, sendo que você não se preocupa em ouvir a palavra do Senhor? Entendeu? Sendo que você não preocupa, na verdade, sair da sua casa e buscar ouvir a palavra do Senhor. E aonde, meu irmão, você vai ouvir a palavra do Senhor? É naquela mesma casa que Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. E de onde que é a casa de oração? Igreja. Igreja do Senhor. Entendeu? Então você tem que ouvir a palavra do Senhor. Porque ao contrário disso, você tem sim a fé, mas uma fé natural. Uma fé que não vivencia o sobrenatural de Deus. Uma fé que não vivencia os milagres do Senhor. É isso que eu quero que você entenda, meus amados irmãos. Então, ela ouvindo falar de Jesus, ela ouvindo a palavra, ela falou consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Fé. E aí o que acontece? Ela pega e vai ter com Jesus. Ela ouviu falar e agora foi ao seu encontro.
Essa mulher, irmãos, como eu disse no começo da ministração, aonde Jesus ia, uma grande multidão o cercava. Vocês podem ver uma coisa interessante, que Jesus por 2 vezes ele faz um milagre, ele realiza um milagre, o milagre das multiplicações de pães e peixes. E ali vai dizer que dessas 2 multiplicações, uma ele alimenta mais de 4.000 homens, fora crianças e mulheres, e a outra ele alimenta 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então havia uma grande multidão que cercava Jesus. Havia uma grande multidão que cercava Jesus. Essa mulher, irmãos, ela não está como eu, como você. Essa mulher, ela tinha que estar acamada. Essa mulher tinha que estar numa cama, querido. Quem sabe, tomando todo tipo de medicamento que combate, irmãos, a fraqueza no seu organismo. Mas ela teve atitude. Ela teve uma atitude de ir até Jesus. Porque havia uma fé dentro dela. Entendeu? Porque ela ouviu falar de Jesus. Havia uma fé dentro dela que impulsionava ela a ir até Jesus. Porque ela sabia que ela tinha batido em várias portas. E as portas que ela bateu tinham se fechado. E Jesus era a última oportunidade dela. E ela não queria perder essa oportunidade. Talvez você fique esperando de A, de B ou de C. Mas essa tarde o Senhor está dizendo: eu sou a sua última oportunidade. Eu sou a sua última oportunidade para resolver essa situação que você está vivendo. Então vai ter com Jesus. Ela pega agora, meus amados e queridos irmãos, movida aquela imensa fé que estava dentro de si. Ela pega e vai. E ela não se preocupou se tinha 2 ou 3 ou 4 barreiras para ela atravessar. A primeira barreira foi a sua indisposição. Ela teve que enfrentar a sua indisposição. Ela teve que enfrentar a sua fraqueza. Às vezes nós temos o costume, meus amados e queridos irmãos, de colocar tantos obstáculos para nós não chegar até Jesus. Mas nessa tarde o Senhor está falando para você, para mim: vença o obstáculo que eu vou te abençoar. O primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou era, na verdade, o obstáculo da fraqueza. Como eu já disse, ela, na verdade, ela colocava sangue através dos seus tecidos, da sua pele para fora. E ela estava fraca, irmão, constantemente fraca. Mas ela venceu essa barreira chamada fraqueza. Às vezes você tem falado: nossa, eu estou tão fraco espiritualmente, assim dizendo, eu não tenho força de ir para a igreja. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo o seguinte: arruma força aonde você não tem. Como fez essa mulher. Essa mulher, irmãos, ela arrumou força através da palavra do Senhor. Aonde a palavra do Senhor, irmãos, começou a gerar fé dentro dela. E gerando a fé dentro dela, querido, ela conseguiu, na verdade, achar realmente força aonde não tinha força. Às vezes é o seu problema: pastor, eu não consigo ir na igreja porque eu estou sem força, eu estou tão fraco. Mas nessa tarde o Senhor, Ele vai de encontro à sua vida agora e está te dando força para você continuar caminhando e fazer a vontade do Senhor, porque o nosso Deus, Ele tem vontade de poder te abençoar. Essa mulher, ela começa. Essa mulher, ela vai agora, querido. Independentemente, Jesus estava cercado de uma tão grande multidão. Por mais que essa mulher, Espírito Santo de Deus, por mais que essa mulher, querido, ela viu, na verdade, a multidão, que foi o segundo obstáculo. O primeiro obstáculo foi a barreira. Ela estava vencendo a barreira dela, que era a fraqueza, que era a indisposição. Segundo obstáculo era a barreira da multidão. Ela tinha que passar, irmãos, entre meio àquela multidão. E ela não tinha força suficiente para isso. Mas ela, mesmo assim, ela começou a passar no meio daquela multidão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem sabe, amados, quando ela começou a atravessar a multidão, quem sabe era a braçada que ela levava, quem sabe cotovelada que ela levava, irmão, estou falando de uma grande multidão que estava diante de Jesus.
Quem sabe, meus amados e queridos irmãos, aquela mulher realmente levou tantas e tantas coisas, pressão, foi pressionada ali no meio daquela multidão, a ponto de morrer pisoteada. Mas elas, mesmo assim, ela não parou. Às vezes esse é o problema de muitos seres humanos. Quer parar em meio à batalha, quer parar em meio à guerra. Só que uma coisa eu aprendi com Jesus, irmãos. Jesus, ele dá as suas maiores batalhas para os seus melhores soldados. Jesus, ele não vai dar uma batalha qualquer para os seus melhores soldados, não. Jesus, ele vai dar as maiores batalhas para os seus melhores soldados. Se você está passando por luta, se você está passando por alguma batalha, por alguma guerra espiritual, glorifique o nome santo de Jesus Cristo, porque Ele sabe que você na verdade tem estrutura, e Ele sabe que você não vai ser reprovada através da batalha que você está travando. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele dá as maiores batalhas para os melhores soldados, e o nosso Deus, Ele quer isso. Essa mulher aqui, ela não parou devido à sua situação, ela não parou devido ao seu problema, ela não parou devido à multidão que cercava Jesus. Pelo contrário, ela começou a entrar no meio daquela multidão, irmãos. Independentemente se ela levava cotovelada, independentemente se ela levava abraçada, independentemente se ela era pressionada por aquela multidão, ou seja, Ramanassui Karabahai, ela continuou, querido, ela continuou porque ela sabia que Jesus era a sua última oportunidade de ser uma pessoa abençoada. E nessa tarde, quem sabe é isso que você deveria ouvir da paz do Senhor. Jesus é a sua última oportunidade para você ser uma pessoa diferenciada, vitoriosa, para a glória do seu nome. Se você for pegar nos evangelhos sinóticos, que seriam os evangelhos semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas, ok? Você vai ver nas duas referências aqui, nos dois evangelhos, Mateus e Lucas, nós estamos lendo Marcos, você vai ver que essa mulher, quando ela vai tocar em Jesus, ela toca na orla da sua vestimenta. Irmãos, uma veste judaica na época de Cristo, principalmente quando um judeu era considerado como mestre, ele tinha na verdade uma veste diferente, né? Como o sumo sacerdote tinha. Na veste do vestido de Jesus, ele tinha a veste íntima, no caso, uma túnica abaixo, né, da principal, e tinha uma veste, né, uma veste externa. Essa veste externa, irmãos, havia na verdade barras nessa veste, ok? Conhecido como orla das suas vestes. Era uma veste que tinha barras. E o que acontece? Quando o texto vai dizer que essa mulher, quando foi tocar em Jesus, na orla da sua veste, que era a barra dos vestidos de Jesus, irmãos, ela estava no chão, ela estava prostrada. Eu quero que você entenda nessa tarde, independentemente de qual seja a sua situação, independentemente se você está engateando, independentemente se você está caminhando, independentemente se você está prostrado, mas você está arrastando, o nosso Deus, Ele quer que você continue. O nosso Deus vai dizer, Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, o seu Deus está te fortalecendo nessa tarde, independentemente de qual seja a sua situação. Se você está prostrado, se você está desanimado, se você está realmente deitado, mas o nosso Deus, Ele quer que você não pare. O nosso Deus está dizendo, como Ele um dia usou a boca, através do apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que vai fortalecer você, é Ele que vai levantar você. O meu Deus,
Deus, o seu Deus, Ele quer te levantar nessa tarde, querido. Levanta, pastor, eu não consigo, mas se arrasta, não importa da forma que você esteja, mas caminhe rumo à sua vitória, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ela vai se arrastando. Irmãos, imagino eu que ela começou a entrar no meio da multidão, e ali foi muita pressão para ela, porque ela estava fraca. Ela estava literalmente fraca, porque ela estava perdendo sangue. Imagino eu, irmãos, devido ser uma multidão muito grande, esta mulher, ela começou a ser pressionada. Quem sabe, como eu já disse, foi abraçada, foi cotovelada. Quem sabe essa mulher, ela recebeu tantas e tantas coisas, a ponto dela não conseguir ficar de pé e cair. Mas mesmo assim, ela se arrasta. Ah, Espírito Santo de Deus. Ela sabia que o seu alvo estava lá. Ah, Ramaná, Sui, Marabassou, Decantarabahai. Ela sabia que o seu alvo estava lá. Ela sabia que a sua porta da sua vitória estava através de Jesus. E ela agora não poderia desanimar. Irmãos, ela começa a se arrastar. Ela começa a se arrastar. E ela vai se arrastando. Ela vai, na verdade, querido, buscando força aonde não tinha. E ela vai se arrastando, ela vai se arrastando, ela vai se arrastando. Ela não parou devido à situação. Nessa tarde o Senhor está dizendo: não pare, não pare, porque quem vai fortalecer você sou eu. Não importa da forma que você esteja, mas se arraste diante da minha presença, que eu vou te dar vitória. Essa mulher aqui, querido, ela não para, ela cai, mas ela não para. Ela começa, ela continua se arrastando. Aleluia. E quando ela passa daquela multidão, quando ela chega perto de Jesus, ela pega e estica o seu braço, irmãos, no chão. Ele toca na orla das suas vestes. Nós aprendemos aqui que ela venceu a barreira. Ela venceu a barreira da fraqueza, que ela estava muito fraca. Nós aprendemos aqui que ela venceu a barreira da multidão, ela passou a multidão, ela caiu. E nós aprendemos aqui com ela, que ela buscou força onde ela não tinha. Ela foi se arrastando. Independentemente qual seja a sua situação, se arraste. Não pare. Não pare. Se arraste. Sabe por quê? Como Jesus ele disse que os humilhados serão exaltados, os exaltados humilhados. Se você está se arrastando, às vezes é porque você foi humilhado. Às vezes você está passando por uma certa humilhação. Mas se arraste. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará, diz a palavra. Ela continua se arrastando. E quando ela toca nas ordens de Jesus, irmãos, outro aprendizado aqui, para tocar em Jesus, a gente tem que tocar prostrado mesmo. Não adianta eu tentar tocar em Jesus, irmãos, com o meu ego cheio de prepotência, cheio de arrogância, cheio de ideologia humana, cheio de tipo assim, eu sou mais sábio, eu sei isso, eu sei aquilo. Não interessa, para Deus isso não é nada. Para tocar em Jesus, você precisa tocar como essa mulher tocou. Tem que tocar prostrado perante Ele. Entendeu? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele abate o exaltado e dá graças aos humildes. Para tocar em Jesus, precisamos tocar com humildade. Entendeu? Jesus, ele não tem, irmãos, ele não tem aliança, ele não tem pacto com a pessoa exaltada, não. Ele não tem pacto com a pessoa arrogante, não. A pessoa que pensa que é melhor do que as outras, as pessoas que pensam que é melhor do que A, do que B, do que C, e diz que tem Deus, tem nada. O meu Deus, ele não faz, na verdade, aliança com esse tipo de pessoas, não.
Para você tocar em Jesus, você precisa tocar com humildade. Para você tocar em Jesus, você precisa se humilhar perante Ele. Para você tocar em Jesus, querido, não adianta você falar que você realmente sabe isso, sabe aquilo. Ou seja, para tocar em Jesus, você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa se esvaziar do seu eu, do seu ego. Irmãos, diante do nosso Deus, nós não somos nada. Para tocar em Jesus, precisamos aprender a tocar com humildade. Essa mulher aqui, ela fez isso. Ela foi se arrastando, e é interessante que ela não parava, porque havia uma fé dentro dela, que movia na verdade ela, querido, a chegar à fonte da sua fé, que era o próprio Jesus. E ela vai se arrastando. Ela vai se arrastando, ela não para, ela vai se arrastando, ela vai realmente focar no seu alvo, como está escrito em Hebreus capítulo 12. Que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, irmãos. Devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É o nosso alvo, é o meu alvo e também é seu alvo. Porque todas as vezes que você, na verdade, parar de olhar para o seu alvo, que é Jesus, há uma grande probabilidade de você cair. Porque você passa olhando para a direita e passa a olhar para a esquerda. Você passa a olhar para as pessoas. Você passa a olhar para os defeitos das pessoas. Você passa a olhar para a situação das pessoas. Nessa tarde, o Senhor está dizendo: minha filha, meu filho, olha para mim, que sou autor e consumador da sua fé. Eu quero fazer você uma pessoa nova, uma pessoa que vai viver em novidade de vida através da minha palavra. E essa mulher toca em Jesus com humildade. E é isso que nós precisamos entender. E quando ela tocou em Jesus, irmãos, com toda humildade, a Bíblia fala que Jesus pega e para. Quando você toca em Jesus com humildade, quando você toca em Jesus passando por todas aquelas barreiras que aquela mulher passou, e quando você consegue chegar a tocar nas suas orlas, você chama a atenção de Deus, você chama a atenção do Senhor, a ponto de dele pegar, liberar poder sobre a sua vida. Ele pega e para. Quando ele para, ele pega e faz um questionamento, uma pergunta. Ele pega e para e fala: peraí, alguém me tocou. Alguns dos seus discípulos, provavelmente tudo leva a crer que foi o apóstolo Pedro, chegou até ele: Senhor, mas espera aí, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor pergunta: quem é que me tocou? E Jesus, ele pega e solta uma palavra: Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Em outras palavras, de mim saiu poder. De mim saiu poder. Queridos, quando nós tocamos com Jesus com humildade, nós contribuindo com a nossa atitude, ele liberar poder sobre a nossa vida. Quando você toca humildade em Cristo, você contribui para ele liberar poder sobre a sua vida. Sal virtude. Aí Pedro fala assim: Senhor, mas a multidão te aperta e oprime. E o Senhor pergunta: quem é que te tocou? Que história é essa? Irmãos, tem muitas pessoas tocando em Jesus, mas está tocando em Jesus não é da forma que essa mulher tocou. Eu falei que havia aproximadamente umas 10 mil pessoas que estavam cercando Jesus, cercando a ponto de oprimir também. Não adianta, irmão, nós querer pressionar o nosso Deus, como muitos têm por aí, pressionando o nosso, ele vai ter que fazer. Não, não é assim. Você tem que tocar nele com humildade. Você tem que tocar nele diferente. Aquela multidão cercava. Não adianta você pagar
promessa. Não adianta você sair daqui de Araxá e ir lá para Água Suja, de pé, pagando promessa. Não adianta você se flagelar, pagando uma promessa para receber a graça, receber a bênção. Não adianta nada disso. Sabe o que Jesus ele quer? Somente fé. Tudo é possível ao que crê. Jesus ele falou sobre isso. E a Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Entendeu? Para Deus nada é impossível. Aprenda a tocar Jesus nessa tarde, meu irmão. Não toca com prepotência. Não toca com arrogância. Não toca achando que é melhor do que as pessoas. Mas toca nele nessa tarde com humildade. Porque ele quer te abençoar. Ele quer revelar os seus planos, os seus projetos sobre a sua vida. Aquela mulher ali, irmãos, ela tocou na hora, no versículo de número 29. Quando ela toca em Jesus, secou a fonte do sangue. Secou. Ou seja, como vocês conhecem aquela história, ela jorrava constantemente sangue do seu corpo. Na hora secou, irmãos. Na hora secou. E ela sentiu já curada. Quando Jesus parou e falou, quem me tocou? Ela se levantou, tremendo e temendo. Porque não adianta você receber a cura do Senhor e você não continuar tendo temor dele. Porque tem pessoas, conheço pessoas que receberam um milagre da parte de Deus, depois não quis mais a se relacionar com o Senhor. Tem pessoas que querem a bênção, mas não querem se relacionar com o abençoador. Entendeu? Esse tipo de pessoa é interesseiro. O nosso Deus ele não quer somente curar, não quer somente mudar a sua história, não é só isso. Nosso Deus ele quer preparar você para a salvação, meu irmão. Entendeu? Quer preparar você para a salvação. E aí quando aquela mulher se levantou com temor e tremor, ela ficou com medo. Porque ela sabia que ela não podia tocar em ninguém, meus irmãos. Porque Jesus ele é considerado mestre. E toda pessoa, na verdade, Jesus por ser considerado mestre, ele não poderia tocar em coisa imunda, em coisa impura. E ela sabia disso. Na hora que ela tocou em Jesus, é como se ela tivesse colocado Jesus numa situação de impuro. Aí quando Jesus falou, quem é que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Como eu já disse, tudo indica que ela estava escondendo o seu problema, a sua enfermidade. Ninguém sabia. Mas o mestre sabia. E quando ela falou, quando Jesus falou isso, quem é que me tocou? Porque de mim saiu o poder. Ela pega e se levanta. Ela pega e se levanta, Senhor, foi eu, Senhor. Foi eu que te toquei. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Uma coisa interessante que Jesus ele fez e que nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Porque quando Jesus liberou poder, Jesus ele começou a se perguntar, quem é que me tocou? Começou a se perguntar, quem é que me tocou? Jesus ele começou a olhar em seu redor. O que eu aprendo aqui, irmãos? Através de Jesus aqui nesse texto. No versículo 31, e disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem te tocou? Olha você ver, Jesus na hora que ele começa a olhar ao redor. O que nós aprendemos aqui com Jesus, irmãos? Jesus, eles têm que estar no centro da minha vida. Jesus ele tem que estar no centro da sua vida. Por que Jesus estava olhando ao redor? Porque Jesus estava no centro. Jesus estava no centro. E Jesus ele precisa estar no centro do seu casamento. Jesus ele precisa estar no centro da sua família. Jesus ele precisa estar no centro da sua vida.
Jesus precisa estar no centro do seu trabalho. Enfim, em todas as coisas que você for fazer, Jesus precisa estar no centro. Ele precisa estar no centro. Porque não adianta nada, você recebe uma bênção da parte do Senhor e depois você não sabe colocar Jesus no centro. Quando eu falo, irmãos, que Jesus, ele precisa estar no centro, Jesus, ele precisa estar na nossa vida como primazia. Jesus, ele quer ser o primeiro na sua vida. Jesus, ele quer ser primeiro na minha vida. Jesus, ele quer ser o primeiro da nossa história. Aí aquela mulher se levanta. E quando ela se levanta, amados e queridos irmãos, ela se levanta temente, se levanta com tremor, com medo. Por quê? Porque ela ficou com medo de ter colocado a mão no rabi, de trazer problema para o próprio Jesus. Aleluia. E o interessante agora é que Jesus, ele pega, quando ouve a declaração dela, no centro daquela multidão, estava ela e estava Jesus, porque ele abriu e ficou ela e Jesus. E aí Jesus pega e fala assim: olha, quem foi que me tocou? Ela pega e fala algo interessante: Senhor, foi eu. Todas as bênçãos que Jesus fazer na sua vida, você tem que testificar, você tem que testemunhar. Jesus fez tanta coisa para você. Jesus fez tanta coisa, né? E vai continuar fazendo. Mas de 100% das coisas que Jesus, ele fez na sua vida, você não tem coragem de testemunhar. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, querido. E isso que nós aprendemos aqui com essa mulher. Aonde ela ia, irmãos, ela passou a testemunhar aquilo que Jesus fez sobre a vida dela. Você tem testemunhado o que Jesus fez na sua vida? Você tem testemunhado como Jesus mudou a sua história? Você tem testemunhado como que Jesus, ele teve compaixão de si? Como que Jesus, ele teve compaixão de você? Você tem testemunhado as misericórdias do Senhor que manifestou sobre a sua vida, embora que você não merecia? Você tem testemunhado isso? Ou agora você levanta agora o seu nariz, achando que você é melhor do que as demais pessoas, e você esquece, pela sua atitude, o que Jesus, ele tem feito? Qual que é a sua situação? Essa mulher aqui, ela se levantou com temor e tremor. E ela liberou uma palavra. Ela ali falou: olha, ela ali liberou a palavra: Senhor, foi eu que te toquei. Sabe o que é que Jesus, ele fala, irmãos? No versículo de número 34, sabe que Jesus, ele pega no versículo de número 33, quando Jesus, ele pega e pergunta: quem é que te tocou? Quem é que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Ela levanta, tremendo. Olha para você ver que coisa interessante. Tremendo e temendo. E ela pega, vai até Jesus, que se manifestou ali, vai até Jesus e se prostra perante ele e declara: Senhor, foi eu que te toquei. Ali houve uma grande timidez da parte dela perante o Senhor, irmãos. Ali houve um grande respeito dela para com Jesus. Ela se prostrou novamente: Senhor, foi eu que te toquei. Entendeu, queridos? Além dela agir com temor, quando se aproximou de Jesus para declarar o que Jesus tinha feito e declarar o que ela tinha feito, ela novamente se prostrou perante a Jesus. Está vendo, irmãos? É desse jeito que nós precisamos nos... Será que nós temos tido isso? Todas as bênçãos que nós temos recebido, será que nós, irmãos, temos testificado? Nós temos demonstrado a nossa gratidão perante o Senhor? Porque essa mulher aqui, irmãos, foi isso que ela demonstrou.
Por isso que o tema dessa palavra é aprendendo com a mulher do fluxo de sangue. E aqui nós tiramos muitos ensinos da parte dessa mulher. Nesse contexto aqui, nós tiramos hoje muitos ensinos. O que muitas vezes nós não fazemos. E nosso Deus está dizendo aqui nesta tarde: me proste diante de mim. Testifica aquilo que eu tenho feito na sua vida. Porque através da tua testificação, do seu testemunho, vidas vão ser alcançadas. Vidas vão ser abençoadas. Mas tem muitas pessoas, infelizmente, quando recebem o milagre, não tem coragem de contar. Não tem coragem, ou seja, guarda o milagre para si. Sendo que tem oportunidade, irmãos, de contribuir, sabe, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Meus irmãos, nós só somos alguma coisa por causa da misericórdia do Senhor. A Bíblia fala assim, Lamentações capítulo 3, versículo de 1 a 22. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, ela reina para todo sempre, e a sua misericórdia não tem fim. Você está entendendo? As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Irmão, só o fato de nós estarmos vivos, servindo a Deus, já é motivo de sobra de nós testificar o que Deus tem feito na nossa vida. E muitas vezes nós fechamos a nossa boca. Jesus, ele realiza o milagre na nossa vida, nós não temos coragem de contar. Diferente dessa mulher aqui, ela se ergueu. E ela falou: Senhor, foi eu que te toquei. Foi eu que toquei do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Querido, nessa tarde o Senhor está dizendo: aprenda a testificar, aprenda a testemunhar dos bens, dos benefícios que eu tenho feito sobre a sua vida. Aprenda a testificar os milagres que eu tenho realizado para com a sua vida e para com os seus. Aprenda a testificar. Não seja ingrato, seja grato àquilo que eu tenho feito sobre a sua vida. Rabassui, marabahai, ramanacanto, rabassui, candarabachou de candarabachai. Sabe por que você não tem recebido tantas e tantas coisas mais do que eu tenho feito para você? É porque você não tem testificado, é porque você não tem testemunhado. Eu quero fazer grandes coisas sobre a sua vida, mas muitas das vezes quando eu faço, você não abre a sua boca para você testemunhar. Abra a sua boca, porque através do testemunho que eu tenho feito sobre a sua vida, os milagres que eu tenho realizado sobre a sua vida, eu vou alcançar pessoas através dos testemunhos que eu vou fazer na sua vida. Testifica, testemunha, as pessoas têm que ver. As pessoas têm que ver a glória de Deus sobre a sua vida através do testemunho. É isso que Deus está nos dizendo aqui nessa tarde. Vamos testemunhar, vamos testificar o que o nosso Deus ele tem feito sobre a nossa vida. Ah, Espírito Santo da verdade, glórias a Deus. E essa mulher, irmãos, quando ela revelou toda a verdade, Jesus aí pega e solta uma palavra. Ele disse: filha, versículo 34, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Você viu que coisa interessante? Ela recebeu a cura e ela recebeu a oportunidade da salvação. Irmãos, não se iluda. Cura não é sinal da pessoa ser salva. Cura, quando você recebe algo da parte do Senhor como cura, o nosso Deus está manifestando a tua glória, a tua misericórdia para com a sua vida através do seu poder curador, entendeu? E para que essa cura venha servir de testemunho para várias pessoas que você vai testemunhar. Agora, a questão da salvação é diferente. Pastor, me prova isso. Vocês lembram? Os 10 leprosos? Vocês lembram disso? Quando Jesus estava chegando no vale dos leprosos,
né, no arraial dos leprosos, e ali 10 leprosos chegou ao encontro de Cristo, de longe, porque Jesus não podia aproximar, porque a lepra, como o fluxo de sangue, era considerado uma doença imunda. E ali, quando Jesus estava numa certa distância, ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí Jesus, ele pega e fala algo interessante: olha, vai lá e mostra para o sumo sacerdote. E ele, sem questionar com Jesus, acreditou na palavra de Jesus, como essa mulher acreditou. E o que aconteceu? Foi até no templo. Quando ele estava a caminho para ir para o templo, o milagre já tinha acontecido. Ambos olharam um para o rosto do outro e viu que a lepra estava sumida, tinha desaparecido. E segundo o texto vai dizer que a pele deles, irmãos, ficou como se fosse bundinha de neném. Ó, tão lisa que estava. E aí quando eles viram isso, eles pegaram e correram. 9 correram para ir no sentido ao templo, para mostrar para o sacerdote que eles já estavam curados. Por quê? Porque quando o sacerdote ele diagnosticava uma pessoa que estava com lepra, é só ele que poderia diagnosticar que essa pessoa foi curada de lepra. Entendeu? E aí eles pegaram e correram. Correram. E um desses leprosos resolveu voltar. E quando voltou, Jesus ele pegou e falou: filho, mas não foi 10 que recebeu a cura? Aí o leproso, que era inclusive até samaritano, falou assim: sim, Senhor, mas só foi eu que voltei para dar glória a Deus. Aí Jesus ele pega e fala algo interessante: vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu a oportunidade da salvação. Os 9, não. Entendeu? Então cura nunca foi reflexo de salvação. A cura, ela depende muito da pessoa que recebe o milagre. Porque se eu receber um milagre e eu for grato, eu não sou convertido, um exemplo, mas eu recebi um milagre e eu vi que esse milagre que foi feito por mim, e eu reconheci que só Deus tinha esse poder de fazer isso. Não, peraí, então a partir de hoje eu vou servir Ele pro resto da minha vida. Aí sim, o milagre é a cura é um dos mecanismos que Deus usa, né, para mostrar o seu poderio perante os homens. Entendeu? Então, para a pessoa que recebe a cura ser salva, depende do jeito que ela recebeu essa cura, né? Se ela recebeu com aquela gratidão e ela vê realmente que homem nenhum podia fazer isso, como essa mulher viu, como aquele moço, aqueles 10 leprosos fizeram, vai depender de cada pessoa, porque tem pessoas que chegam na igreja hoje, recebe o milagre, de repente, chispa, não quer saber mais, ou seja, quer saber somente da bênção, mas não quer relacionar com o abençoador. Que esse espírito de ingratidão venha cair por terra no meio do povo, e essas pessoas possam entender que o nosso Deus, quando cura essas pessoas, é pela sua infinita misericórdia. Amém? Vamos neste momento orar, agradecer a Deus por essa palavra abençoada. Essa mulher, ela recebeu o direito da salvação. Às vezes você só quer saber da bênção, mas você não quer saber de relacionar com o abençoador. E o nosso Deus, ele quer saber de relacionar contigo, quer saber de relacionar com você. O nosso Deus, ele não quer somente abençoar você, financeiramente falando, na saúde, na questão da porta de emprego, não. O nosso Deus, ele quer ter um contato íntimo com você. Ele quer se relacionar contigo. Será que você quer se relacionar com o Senhor? A
A Bíblia vai dizer, irmãos, João capítulo de número 15, versículo de número 7. Vai falar: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Relacionamento, comunhão. Eu tenho que ter comunhão com Deus. Sabe? O fato de eu ser abençoado não é meramente, não se reflete naquilo que eu estou recebendo de bênção, não, meu amado. Eu preciso me relacionar porque eu quero a salvação, independentemente das bênçãos que eu tenho recebido. E nessa tarde, Deus, Ele quer que você coloque isso no seu coração. Não te preocupa com o milagre, mas te preocupa com a intimidade que o Senhor quer te dar. Te preocupa, na verdade, que a oportunidade de salvação que o Senhor quer te dar. Porque o que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É esse que é o problema. Mas vamos orar neste momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual a situação que você tem enfrentado, mas o meu Jesus, Ele sabe, Ele conhece. E eu gostaria de orar por você aqui, em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e soberano e querido eterno Pai, neste momento, ó Pai querido, eu quero poder agradecer a Ti por essa palavra gloriosa, por esse momento que nós passamos, ó Pai amado, contigo. Falamos um pouquinho, ó Deus, da Sua palavra, falamos um pouquinho, ó Deus querido, ó Pai, dos Seus oráculos, da Tua mensagem. E neste momento, ó Pai Santo, Senhor, que todas aquelas pessoas que ouviram, ó Deus querido, ó Pai, esta palavra, Pai, o Senhor possa mudar, Pai, a situação, o Senhor possa mudar o contexto, o Senhor possa mudar, Deus querido, ó Pai, todas essas vidas, Senhor. Pessoas, ó Pai amado, que acreditam, Deus querido, ó Pai, que a Tua palavra é poderosa para mudar o homem, para mudar a mulher. E neste momento, Deus Santo, eu te peço a Ti nesta hora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, Deus amado, Senhor, os Teus filhos, que o Senhor venha abençoar, Deus amado, Senhor Jesus, ó Pai, as Tuas filhas, Senhor, Jesus, que nós possamos colocar, Deus amado, não simplesmente na teoria, Pai, mas que nós possamos, ó Deus amado, colocar em prática, Senhor, Jesus, esses tais ensinos, ó Deus amado, Senhor, que esta mulher, Pai, a mulher de fluxo de sangue, ó Deus querido, ó Pai, nos ensinou, que nós possamos, ó Deus querido, ó Pai, ouvir a Sua palavra, que nós possamos, ó Pai amado, Senhor, agir pela fé, que nós possamos, ó Pai amado, Senhor Jesus, ó Pai, Jesus, atravessar as barreiras, Pai querido, Senhor, que muitas das vezes, ó Pai querido, ó Pai amado, tem surgido como um obstáculo para nos impedir de chegar até Ti, meu Deus, que nós possamos, ó Deus amado, atravessar essas barreiras, que nós possamos atravessar estas situações, meu Deus, quem sabe, ó Deus amado, a barreira está, Deus querido, ó Pai, tão, ó Deus querido, ó Pai, dificultoso, a ponto, ó Deus amado, ó Pai, de pessoas caírem, pessoas, ó Deus amado, ó Senhor Jesus, atravessando, ó Pai, querer esse obstáculo, Senhor, dizendo que não está aguentando mais, mas nessa tarde, Pai, o Senhor venha multiplicar a força, Deus querido, ó Pai, dessa pessoa, e essa pessoa venha continuar se arrastando, Pai, porque sabemos, ó Deus amado, Senhor, como está escrito, ó Deus querido, ó Pai, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E neste momento, ó Deus amado, o Senhor venha fortalecer essa vida, o Senhor venha fortalecer essa pessoa, meu Deus, que nós possamos, ó Deus querido, ó Pai, tocar nas Suas horas, Pai, com humildade, tocar diante de Ti, ó Deus querido, Senhor, se humilhando, Pai, porque nós aprendemos, ó Deus querido, nessa tarde, Pai, que nós não podemos nos apresentar com o espírito de arrogância, de soberba, com espírito, ó Deus querido, ó Pai, de pessoas, ó Deus amado, Senhor Jesus, que se intitula melhor do que as demais pessoas, mas pelo contrário, que nós possamos, ó Deus querido, ó Pai, se humilhar diante da presença de Ti, para que o Senhor possa, ó Deus amado, ó Pai, nos levantar, Senhor, Espírito Santo de Deus, aqueles, ó Deus amado, que tem ouvido, Senhor, essa palavra, que está ouvindo, ó Deus amado, esta oração, o Senhor venha levantar, Pai, e que nós também possamos aprender com essa mulher, Pai, a obrigação nossa de poder testemunhar, Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Deus querido, ó Pai, feito sobre a nossa vida. Meu Deus, eu te peço a Ti neste momento, nós oramos, ó Deus querido, ó Pai, nesta hora, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos?